depois eu vou baixar e vou colocar lá no AVA. Então, vocês terão a gravação também. Bom, pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre a questão da formação dos professores. Então, tem um artigo lá muito interessante. Se alguém ainda não leu, pode ler depois, não tem pressa para ler. Né? Ninguém vai se afobar, né? Leiam, é um recorte de um trabalho de doutorado, tá? Então, é bem interessante lá para vocês lerem lá com calma. Daí eu gravei um vídeo, né, que está lá no canal do YouTube, está no AVA, falando sobre a questão da formação do professor, tá? O que vocês vão ter que responder hoje lá no fórum? Se não der hoje, porque o fórum, o AVA está meio problemático, não tem problema, vocês respondam amanhã. A hora que eu abri, eu vi que a Andréia já tinha respondido, né, Andréia? Isso, eu respondi semana passada. Já. Outra coisa que eu vou combinar com vocês, tá? Eu sempre vou procurar postar aula agora uma semana antes. Então, amanhã vocês já vão receber o conteúdo da próxima semana, mas não se afobem, tá? É que eu estou querendo me organizar, porque, pessoal, eu não tenho mais folga. Então, eu fiz um cronograma, tá? Eu organizei o meu cronograma também, porque eu não tenho... Hoje eu tive que ir no centro buscar um relógio que estava lá 3 meses, senão o cara falou, eu vou doar o relógio para alguém, tá? Tive que ir voando, né? Eu não saio mais da frente do computador. Tá, mas tudo bem, isso faz parte, é um momento, sem problemas nenhum. Então, a professora Edi já está mandando a matéria uma semana antes. Não se preocupe, você tem tempo para fazer, tá? Então, eu também preciso me organizar, tá? Mas é Senão, bom, porque a gente já se livra também. Se tem um pode... tempinho, já estuda, né? Oi, André. É bom que já se livra. Se tem um Isso, tempinho, já estuda, né? Eu gosto. isso. Isso. Outra coisa, né? Vocês sabem que às vezes o sistema dá problema. Teve um dia que eu deixei para postar aula em cima da hora, quase morri, né? Quase morri, me deu um troço, né? Vocês sabem que eu sou muito organizada e eu gosto de colocar tudo antes. Eu sou muito ansiosa também. Oi, né? Eu também sou muito ansiosa. Eu tenho ansiedade de fazer as coisas, de dar retorno para o aluno. Pode ver que me manda um WhatsApp ou e-mail, eu já respondo tudo na hora, porque eu também sou ansiosa. Tá? Eu penso assim, o aluno está lá sozinho, né? Eu fico preocupada também. Tá bom, pessoal? Então, vocês têm o vídeo. E a pergunta é, né? Apresente 2 propostas de formação continuada para professores. Então, assim, que propostas que eu posso apresentar? Uma visita no museu, um grupo de estudo, um seminário. Nós vamos estudar lá o livro do Perrenot, fazer o curso, trazer um palestrante, enfim, tá? Organizar uma semana pedagógica, organizar a hora atividade, uma coisa que eu vejo que é muito desagradável, às vezes a hora atividade, o professor não tem um direcionamento, quem está no comando, o pedagogo, ou o gestor que está no comando, não dá um direcionamento para aquela hora atividade, tá bom? Eu vou postar o material aqui também, tá? Deixa eu procurar lá. Opa, não é lá que eu quero. O AVA tá funcionando agora. Eu abri ali, tá funcionando. Mas também ninguém vai morrer.
Tá? Eu vou explorar um pouquinho o artigo e depois eu vou trabalhar os slides. Se vocês forem tendo dúvidas, vocês perguntem. Podem escrever aqui no chat ou liguem o microfone e perguntem, tá? Sem problemas nenhum. Então, eu vou explicar um pouco do artigo, para quem ainda não teve tempo de ler. Pessoal, a formação profissional e a prática docente, tá? Então, o que esse artigo vem trazer? Ele podem abrir lá também, onde vocês estiverem, quem quiser, né, puder abrir, tá? Ele vem trazer aqui a importância dos saberes, a relação da teoria com a prática, uma proposta aqui de quê? De pluralidade de saberes, de práticas dentro do contexto cotidiano, sempre trazer aqui o quê? Reflexões. Então, ele foi um estudo aqui, dentro de um curso de pós-graduação, na realidade, de um doutorado, tá? E ele trouxe aqui o que? Uma investigação qualitativa, então não era quantitativa, ela não trabalhou com gráfico, né, com percentual, e ela trouxe aqui uma investigação, tá? Então, ela trouxe aqui um estudo das transformações, o quê? Culturais, epistemológicas. O que é a cultura, né? Cultura é tudo que envolve aquele povo, aquela sociedade. O que é epistemologia? É o estudo do conhecimento. O que são ideologias? São valores, são sonhos, né? As questões sociais, profissionais aqui. Então, ela traz aqui uma questão muito interessante, né? Muito interessante aqui sobre a questão da formação de professores. Ela traz dados, ela fez um estudo, ela fez uma análise em periódicos, ela leu vários materiais, por isso que não é quantitativa, é qualitativa. Ela trabalhou com o que nós chamamos, tá? Do discurso, ela fez uma análise do discurso, que isso nós chamamos o estado da arte, dentro da pesquisa, tá? O estado da arte. Uma perspectiva que uma discussão ela traz, ela faz uma análise de alguns autores, ela traz, eu achei muito interessante nesse artigo, que é bem sobre um assunto que nós já trabalhamos na aula passada, que é a questão da interdisciplinaridade. Ela fala muito dessa fragmentação, dessa formação do professor fragmentada, né? Dividida em pedaços, né? Parece um bolo, e divide-se. E daí, quando o professor se forma e ele coloca o pé na escola, ele não dá conta. Ela reforça muito a questão da reflexão sobre a prática da formação do professor, tá? A questão do investimento. Lamentavelmente, às vezes, né, o professor trabalha em escolas onde não existem investimentos, então nós precisamos buscar o quê? Profissionais reflexivos, mais autônomos, tá? O modelo de formação continuada, criar esse modelo, trabalhar esses paradigmas adotados, a questão da ruptura da escola tradicional e nós realmente adentrarmos numa prática pedagógica pautada numa escola inovadora. Mas para isso nós precisamos o quê?
de formações inovadoras também, tá? De formações inovadoras. Se fala muito, o professor precisa de uma formação continuada, ok? Eu também concordo, tá? Mas e daí, como? Quem vai investir? Tá? Eu mesma fazia parte de um grupo de pesquisa internacional, eu larguei porque era muito gasto, né? Ninguém patrocinava, ninguém investia, eu acabei largando, então também tem isso, tá? Então, o que que nós temos que pensar? A partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, o que que aconteceu? Obrigatoriamente os professores, eles tinham que ter o quê? Formação mínima, curso superior. Aí houve aquela loucura no Brasil. Um monte de instituições lançaram cursos que muitos eu chamei de curso valita, tá? Curso valita, mas lançaram assim curso de 2 anos, 3 anos, tá? Para formar os professores. Aí surgiu o quê? O magistério, né? Superior. 2 anos, 3 anos terminava, tá? O que que aconteceu aqui? O MEC não validou o magistério superior de algumas instituições. Eu não vou falar aqui os nomes por uma questão ética. E essas instituições, a maioria já fechou, já nem existe mais no mercado, tá? Não validou. O que que aconteceu? O Ministério da Educação e Cultura baixou uma portaria e falou assim: o professor, mesmo concursado, se ele não tiver curso superior, ele vai ser exonerado. Isso aí criou uma polêmica no Brasil, tá? Eu mesma viajei pelo país inteiro dando curso, dando formação, e aí alguns governadores e prefeitos se reuniram, tá? E salvaram aí os funcionários. Então é muito difícil hoje você ter em alguma escola pública, tá? Alguém que não tenha ensino superior. Tá? Eu vejo, inclusive, as que são atendentes, né, as educadoras ou inspetora, profissional de apoio, aí tem vários nomes, muitas também já estão fazendo curso superior, tá? Então, isso é muito importante. Agora, o curso superior, tá, não elimina a questão da formação continuada ou contínua. Qual é o termo correto? É indiferente. Depende aqui o autor que você vai utilizar, tá? Então, eu vou abrir o slide agora, vocês podem ir acompanhando lá no computador de vocês ou no celular, vocês podem abrir também. Eu vou explorar os slides, tá? Qualquer dúvida, vocês perguntem, por favor, né? Eu sei que alguns já leram, então já estão bem tranquilos. Pessoal, essa formação continuada de professores, ela precisa ter o quê? Princípios, projetos e experiência. Então, essa formação de professor, ela tem que ter um destaque, né, político, público, educacional, tá? As escolas particulares, elas também têm que investir, elas também têm que investir nos professores. O que que acontece, né? Nas escolas públicas, vem uma verba para as instituições investirem em professor. Então, eles têm que investir. As questões das reformas, da política, da formação docente,
muitos debates acerca da formação inicial e continuada, a questão aqui da contribuição do processo de melhorias de práticas pedagógicas dos professores na rotina do trabalho em sala de aula. Porque, primeiro, que nós não sabemos tudo, nunca. Olha, pessoal, eu estou aí, numa faixa etária, quase me aposentando, e eu vejo quanto que tem coisas que eu não sei. Outro dia eu adentrei na página do MEC, eu falei, como tem coisas que eu estou desatualizada, tá? Então, não é tão simples assim você se manter atualizado, tá? As ações de formações se intensificaram onde? Quando? Nos anos 80 e 90. Amados, quando o Brasil começou com a educação, nos anos 40, 50, 60, mais da metade da população brasileira era analfabeta total. Tá? Carimbava o nome, então se caçava professor. Esse daí sabe ler e escrever, então vai dar aula. Tá? Daí, lógico, vinham alguns de outros países, daí que se intensificaram aqui os cursos de licenciatura. Tá? E daí se iniciou uma discussão que o professor, ele precisava ter aqui um conhecimento contextualizado, uma reflexão crítica da realidade, tá? E construindo isso diariamente. Quando é que eu estou trabalhando na minha formação continuada? Você vai no museu, você lê um livro, você assiste um vídeo, você bate um papo com alguém sobre algum assunto que agrega, tá? Você vai numa reunião, você assiste uma reportagem, tá? Então, existe o que? A formação continuada formal e a informal. A formal é aquela quando eu me inscrevo, eu faço um curso. A informal é aquela quando eu aprendo. Eu discuto com a minha colega sobre alguma atividade, eu vou observar alguma coisa, Eu estou lá no slide 4. Como que nós temos que pensar isso? Sobre a construção de práticas formativas, a implementação de o quê? De uma educação dialógica e problematizadora, desculpe aí, problematizadora. Colegas, isso aqui é um discurso de quem? De qual autor? Paulo Freire, tá? Então, Paulo Freire trouxe para nós uma grande contribuição, quando ele coloca, quando ele escreveu e quando ele colocou para nós várias vezes o quê? A pedagogia do diálogo. A pedagogia do diálogo, ela é diferente da pedagogia da discussão, ela é diferente. Discussão é quando eu fico lá, eu concordo, você discorda, eu concordo, um cabo de guerra. O diálogo não, o diálogo ele é pautado em quê? Na escuta. E o pedagogo, quando ele adentra numa escola, ele precisa trabalhar a escuta. Não adianta você chegar numa escola e querer impor. Você está morto, morta. Tem uma amiga que adentrou aí numa instituição como pedagoga particular. Aí esses dias ela me ligou, eu falei, amiga, se você não mudar, você não vai ficar. E não deu outra. Ela não ficou, porque ela chegou lá e viu muita coisa errada, fora dos padrões, fora da lei, tudo isso. E realmente, o que ela me trouxe, era verdade. Só que o que eu falei para ela? Eu falei, amiga, tu tem que ir devagar. Então, o que nós temos que fazer dentro de uma escola? Primeira coisa é ter o quê? Um diagnóstico.
ouvir, fazer uma conversa, uma roda de conversa, escutar, né, os anseios de cada professor, para depois você montar, né, uma formação continuada através de debates, de conversas, de diálogo, de reuniões, de oratividade, de leituras de textos, de assistir vídeos, né, atualizar os autores, quais são os autores agora que estão em debate, em relação ao currículo, em relação ao processo de avaliação, em relação à inclusão. O pessoal tem muita coisa para estudar. Olha, tem muita coisa, muita coisa. Eu, às vezes, eu começo a pesquisar, eu me perco com o horário aqui para dar aula. Outro dia entrei 10 minutos atrasada numa aula aí de uma turma. Eles já estavam bravos comigo, eu estava lendo o material, né? Então, quer dizer, é muito difícil sair dessa cadeira. Eu só saio para comer e olhe lá, né? Então, o que que acontece, né? Muita coisa. Então, não dá para ficar naquela mesmice. É pensar no quê? Essa questão da educação dialógica, da problematizadora. O que que é essa questão problematizadora? Eu vou criar perguntas, eu posso trabalhar aqui com tema gerador, como o Paulo Freire nos traz, a questão do tema gerador. Então eu vou trabalhar em cima de uma problematização. Nós vamos estudar, pesquisar sobre os métodos de alfabetização, nós vamos estudar sobre projetos de meio ambiente, né? Outro dia eu tive que dar uma aula para as crianças pequenas sobre... Eu tinha que juntar, né, matemática e geografia. Os estudantes que eu trabalho, eles têm muita dificuldade. O que eu fiz? Botei a máscara, fui lá na rua, com o meu computador, meus vizinhos foram tudo na janela, gente, tudo. Parecia que eles nunca tinham visto. Botei o guarda-pó, a máscara e fui filmar com o computador, eu falando e filmando a rua. Para quê? Para tentar levar para eles a questão mais concreta, real, do que é uma rua. Do que é uma rua? Daí explorei que tinha um ponto de ônibus, que tinham árvores, que tinham 3, 4 avenidas, que abriu o sinaleiro, daí passaram carros, todo mundo me olhando. Ainda bem que ninguém buzinou, acho que eles imaginaram, né? Professora, sabe? Então é isso. Nós temos que nos reinventar. Um professor, ele precisa se reinventar todos os dias na sua prática pedagógica, no seu saber pedagógico, se reinventar, trazer estratégias diferentes e trabalhar em cima de uma problematização. Tá? Daí, qual era a atividade que eles tinham que fazer? Desenhar a rua deles, o nome da rua, escrever. Daí eu falei o nome da minha rua. Então, nós temos que o quê? Que nos reinventar. A formação de uma consciência crítica e cidadã. Tá? Implementar uma formação dos profissionais aqui. Pessoal, essa questão crítica, ter essa reflexão crítica, contextualizar e tentar mudar o meio, isso é o básico para nós. Muitos acham que o quê? Que a formação continuada tem que ser projetos mirabolantes, um município gastar, trazer bambambãs. Claro que isso é bom, mas não necessariamente. Tem aí uns palestrantes que cobram 30 mil, 60 mil para dar uma palestra de 1 hora. Você vai lá, escuta e não coloca nada em prática. Então, às vezes, é muito melhor você trabalhar com pessoas dentro da escola. A Andréia domina matemática.
O Rafael domina a prática da língua portuguesa. Fazer um momento de troca, de cada um estar ali expondo as suas experiências, do que se gastar milhões em eventos, tá? Que você baixa lá no YouTube e você vai assistir o Bambambam. Bam, Bam. É claro, né, que é bom, eu gosto, né, quando a prefeitura aí trazia esses Bambambam, né, eu gostava de ir, lógico, você vai lá, né, conhece aquele Bambambam que você já leu, já estudou, tá? Mas não muda muita coisa. Às vezes ele fala, 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 ele te indica um livro, indica a pesquisa dele, mas você não tem, né, a receita do dia a dia que você troca com seu colega, tá? Que seu colega te ensina, né? Então, né, o que que eu penso? Às vezes nós somos muito prepotentes. Nós achamos que alguém para dar um curso, né, para trocar experiência, tem que vir alguém de outro mundo, de outro planeta. E o colega está aqui do lado. Eu era uma que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de trabalhar com ábaco. Se trabalhar com matemática, eu sempre tive dificuldade de trabalhar com matemática. E eu encontrei uma professora que trabalhava com tangram, com ábaco. Meu Deus, olha, elas me ensinaram um monte de coisa. Uma outra coisa que eu uso muito para trabalhar matemática é receitas. Então, eu faço bolo, gelatina, docinho, cozinho pinhão, faço pipoca, daí conta quantas pipoquinhas tem. Ajuda bastante. Bom, vamos lá, né, povo? Lembremos aqui o quê? Né? Que a educação básica, ela possui o quê? Uma formação inicial. Então, existe aí, né? Muitas vezes, o que o ensino superior fala? Os acadêmicos chegam no ensino superior com uma base muito vazia. Né? Com uma base muito vazia. Outros só buscam a titulação, fazem lá graduação, daí já vão para o mestrado, para o doutorado, mas eles não têm a prática. Eles viram um bando de papagaio, não tem a prática, não tem o que? O chão de sala de aula. Por isso que é muito importante, quem puder já estar com o pé dentro de uma escola é fundamental. Tá? É fundamental. A formação continuada, o que ela é? Nada mais, ela é do que um conjunto de atividades desenvolvida pelos professores, tá? No exercício deles dentro de um grupo de atividades pedagógicas. Eu estou lá construindo um jogo para dar uma aula. Eu estou fazendo a minha formação continuada. Estou assistindo um vídeo. Hoje a minha colega mandou aqui um vídeo que ela gravou sobre contagem de tampinhas, tá? Então, eu fiz uma formação continuada, ela me passou a experiência dela, de como que ela trabalha com tampinhas em sala de aula, tá? Por isso que eu falo, aproveitem bem o tempo de vocês. Nós temos que ver bobagem, brincar, rir, né? Lógico, tá? Mas nós temos que cuidar da nossa formação. O que nós buscamos, né? Que projetos? Uma formação de quê? De profissionais reflexivos, comprometidos, com transformações efetivas, relações pedagógicas, profissionais. Colegas, nós precisamos urgentemente de um novo perfil de professor. Não dá mais, em pleno século XXI, um professor falar, eu não sei gravar um vídeo para as crianças. Não dá. Tá? Tem um monte de escolas aí que estão com problema.
consigo gravar um vídeo para criança. Então, né? Ai, eu não vou. Ai, eu não quero, né, gravar, eu vou me expor. Amados, mas estão no Facebook, estão no Instagram, estão em tudo que é lugar, e daí não querem se expor para as crianças no vídeo. Ai, olha, não tem coisa que não dá, né, meus amores? Não dá. Tá? Então, aqui, ó, a relação entre teoria e prática, a elevação do nível de compreensão técnica, científica, política. Aqui é muito importante. Primeiro, teoria e prática não se separam. Ai, agora eu vou ter uma aula prática. Ai, agora eu vou ter uma aula teórica. Não dá. Eu tenho que ter a leitura daquela aula prática. A leitura daquela aula prática, a leitura daquela aula prática é a teoria. Tá? É a teoria. Então, eu vou trabalhar com quebra-cabeça com os estudantes. Muito bem, nós vamos trabalhar com quebra-cabeça. Para quê? Qual é a leitura teórica? Quais são as competências, quais são as habilidades que eu quero alcançar em relação à atividade quebra-cabeça? Então, teoria e prática não se separam. Tá? Nós temos que trabalhar concomitantemente. Essa questão da compreensão técnica, científica e política. Técnica, eu tenho que saber planejar, preencher um relatório, ministrar uma aula, minha aula tem que ter um começo, meio e fim. Científica, eu pesquisar, não vou lá falar bobajada para aluno, coisa que eu acho. Política, o que é política? Não é bandeira, não é nada disso. Política é minha ação de transformar, tá? Os professores, na maioria, às vezes, tá? Eles têm um curso que não é tão bom, que não é o caso de vocês, né? Nós temos aí excelentes professores no curso de pedagogia, tá? No mínimo, né? Eles têm mestrado mais do que uma formação. Eu sempre participo na instituição, quando vem visita do MEC, eu fico pasma quando os professores vão falar do currículo deles. Então, a maioria tem mais do que uma formação, tem mestrado, tem doutorado, tem prática, tem vivência dentro da escola, então é diferente. Então, vocês têm professores aí com excelência. Pessoal, cursos de licenciatura, né, descontextualizados, quer dizer, não trabalham a realidade. O aluno sai daquele curso de licenciatura, coloca o pé na escola, pensa, estou morto, vou morrer hoje. Tudo que eu aprendi lá não tem nada a ver. Currículos fragmentados, tá? Vocês podem ver. Tem muitos assuntos que eu trabalho, que outros professores também trabalham, que entram em outras discussões também. Por quê? Tá? Porque tudo está interconectado, interligado. Eu acho que vocês já leram aquele texto do Edgar Morin, dos buracos lá do conhecimento, da educação do futuro. Então, Edgar Morin, ele traz muito essa questão da interconexão. Então, não dá mais, nós já trabalhamos, né, galera, a questão da interdisciplinariedade. Então, o que é a interdisciplinariedade? É o diálogo entre as ciências. Tá? É o diálogo entre as ciências. A questão aqui da instituição de ensino, né, que tem que ter o quê? Credibilidade. O contato de situações práticas, de considerar a formação contínua, o espaço de formação. Então, assim, olha, eu já trabalhei em escola que o professor não tem uma sala dos professores bacana.
Então, o professor, ele também precisa ter um ambiente para ele fazer a hora atividade dele. Ter lá um computador para ele pesquisar, um ambiente gostoso, que ele se sinta bem. Na hora atividade, ele também deve tomar seu cafezinho, comer uns biscoitinhos, ter um momento de descontração, tá? Então, precisa. Eu já fui em muitas escolas da prefeitura, pessoal, que a sala dos professores, aonde os professores realizam a hora atividade, é uma coisa muito fofa. Tem até sofá. Tem um sofá, tem uma mesa, tem um computador. É um ambiente gostoso, tem plantinhas, tem uma mesinha com café. Tá, isso faz parte. Agora, meu Deus do céu, vai fazer hora atividade dentro de um depósito, cheio de coisa. Ai, olha, gente, não dá. É desanimador. Então, tudo isso é uma questão de organização. O professor precisa ser acolhido nesse espaço, tá? Então, a escola, ela precisa necessariamente ser um espaço pautado para o debate, para o diálogo, para a pesquisa, né? Ter livros lá, a pedagoga colocar lá uma relação de sites, proporcionar, né? Às vezes nós vamos encontrar, sim, meus amados, professores resistentes. Ai, lá vem aquela pedagoga, lá vem ela com aquelas coisinhas para eu ler. Ai, meu Deus, parece que eu não sei dar aula, tá? Mas você vai devagar, estimulando. Um dia, olha aqui, eu achei isso. E vai indo. Devagar você vai conquistando. Tá? Devagar e sempre. Tá? Então, esse processo, né? E trabalhar com esse professor para ele ter um olhar o quê? Reflexivo na prática da sociedade. Uma formação de professores, tá? Uma formação inicial continuada deve estar o quê? Favorecendo o que aqui? O aprendizado, o exercício da profissão, mediante ações dentro e fora da escola, tá? Eu não sei se hoje a prefeitura ainda faz isso, mas uma época a prefeitura, ela permitia que os professores fossem visitar museus na hora atividade, ou assistir um filme, tá? Então, né? Mas isso também é uma atividade interessante, né? Uma época eu dava aula de artes na prefeitura. Fui substituir uma professora lá uns 2 meses só, porque eu não sou professora de artes, tá? Mas aí a professora me ajudou e a hora atividade nossa era junto com a equipe da prefeitura de artes. Então, cada hora atividade era num lugar diferente. Ou era no museu, ou era numa biblioteca. Pessoal, eu amava. Eu fiquei só 2 meses, eu não perdi uma hora atividade. Eu aprendi um monte, tá? Quando a professora voltou, eu falei, ai, que pena. Pensa a equipe de artes, como elas nos motivava para participar. Eu fui e visitei um monte dessas casas, né? Museus e casas de arte. Então, isso é muito bom. Pessoal, né? Nós temos que pensar no quê? Na socialização do conhecimento. Tem pessoas que não gostam de socializar nada. A questão humana, as áreas aqui, a relação ação-reflexão, tá? A questão do indivíduo, da experiência, a valorização da experiência. Trazer a experiência desse professor também.
Algumas perguntas aqui necessárias, então. Que tipo de profissional que nós queremos, que modelo de educação que queremos, que sociedade é essa, quais são os princípios aqui, os projetos, tá? Eu estou lá no slide 15, a necessidade de políticas aqui de formações, como nós já vimos, não trabalhar a questão da fragmentação, mas da pesquisa, a questão do contexto, do ensino-aprendizagem, a construção de uma proposta educativa dentro de um contexto, contextualizar aqui a realidade, trabalhar aqui sempre o quê? Pautado em quem? No processo de ensino-aprendizagem do estudante. Ter aqui, criar seminário, trabalhar o amplo diálogo com a cultura das populações, trabalhar, a questão do sertanejo, os estilos que aquela população deseja, as experiências dos saberes, criar projetos, oficinas pedagógicas, municipais, regionais, intercâmbios de experiência, oficinas, desafios, vivências, tá? E aqui o que eu falei no início, a questão legal da formação continuada. Então, lá em 96, tem o artigo 61, que vai trazer o quê? O desenvolvimento desse professor, associado a quê? A teoria e a prática. Tá? Aproveitando o quê? As experiências dele também. Tá? A questão aqui da formação do docente, da educação básica, superior, os cursos aqui de formadores profissionais para educação básica, o que eu falei anteriormente do normal superior, a questão do projeto dos professores aqui trabalhar, o projeto de melhoria na educação, produção de materiais didáticos, a formação de grupos de estudo, coleta de dados, construção de uma proposta, o reconhecimento também dos professores, tá? Porque não adianta, esse professor, ele precisa ser reconhecido. E não é só o salário, pessoal? Claro que o salário é importantíssimo, mas ele ser reconhecido na sua prática pedagógica. Nós temos que pensar nesse professor, tá, pessoal? Então, vamos lá, nós vamos responder agora algumas questões aqui, Que é formação continuada, tá? O que é formação continuada? Quem vai responder aí? A Andréia, tá afiada, Andréia? Andréia é afiada, né? Oi, prof. Estamos aqui. Fale, meu bem, fale. Peraí, vou escrever. Mas não quer falar? Pode falar. Ah, Então fale. O que sei você lá. pensa? Formação continuada é algo que é importantíssimo, né? Que a gente sabe que é importante para a educação. É o aprimoramento, né? Dos saberes, né? Aperfeiçoamento, né? Que os professores vão estar adquirindo mais conhecimento, né? Então é necessário, né? Eu acho que é extremamente importante para ampliar o conhecimento, né? Do professor. Acho que é isso. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Quem mais? Quem mais quer falar? O que é formação continuada? Vamos lá. A Camila vai escrever, Camila. Vamos lá, pessoal. Processo permanente e constante de aperfeiçoamento. Isso. Tá? É aquilo que a Andrea falou, prof. É aquilo que a Quem Andrea falou? falou. Camila, Tá. A presente. Camila. Uhum.
Isso mesmo. Quem mais? Vamos nos manifestar aí. Hã? O que mais? O que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje nessa aula? O que vocês aprenderam? Eu vou aguardar um pouquinho aí. O que você aprendeu? Aprendeu que os professores têm que ser mais reflexivos, né? Tem que juntar a prática com a teoria, né? Que as duas não andam separadas, né? E também que a formação é muito importante, né? E quanto mais o professor se Muito adequar à bem, realidade, se atualizar, né? Melhor para ele, né? Uhum. Isso Muito aí. bem, a Camila colocou. Aprendi como professores devemos estar sempre nos atualizando. A importância da formação continuada. Então, é muito importante nós aqui pensarmos, pessoal, na nossa questão prática e teoria, tá? Termos uma postura o quê? Reflexiva e pautada na pesquisa. O Rafael escreveu aqui um processo permanente de aperfeiçoamento com o objetivo Vem lá. de assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos. Aprendi que é muito importante estar em constante formação. Então, um médico, por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia se ele não tem formação? Não. É a Não. mesma coisa nós. Então, nós, pessoal, nós estamos o quê? Trabalhando com pessoas, trabalhando com a formação de pessoas, de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos. Então, isso tudo é muito sério, tá? É muito sério. Então, eu tenho que pensar na formação como? Primeiro, ter um diagnóstico. Eu preciso fazer um levantamento, fazer uma autoanálise da equipe e eu também participar dessa autoanálise, verificar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar aqui. Aí, o quê? Eu vou fazer o quê? Um plano de ação. Eu vou trabalhar em cima desse plano de ação. Tal professor tem dificuldade em trabalhar com matemática, tal professor tem dificuldade em trabalhar em equipe, tal professor tem dificuldade em avaliar os estudantes. Enfim, daí nós vamos traçar o quê? Um plano de ação, um trabalho. Então, às vezes, tá? Nós temos que quebrar um paradigma, que trabalhar com formação não é, nós temos que gastar. Não. Professora, eu não posso gastar, eu já estou fazendo faculdade. Pessoal, tem um monte de cursos gratuitos. Inclusive, o Ministério da Educação lançou um curso de alfabetização gratuito agora, pela internet. Você faz de graça, tá? Tem muita coisa. Puxa, vamos montar um grupo de estudo. Eu sempre tive na universidade, na época das pós que eu fiz, mestrado, nós tínhamos um grupo. Cada final de semana nós íamos estudar numa casa. Mestrado foi super duro, porque eu trabalhava 4 turnos, 3 turnos, sei lá, viajava final de semana, mas nós dávamos um jeito. Então, existem várias maneiras de você melhorar a sua formação continuada. E o primeiro passo é você ser comprometido. Comprometido com o quê? Com você. Não fica esperando. Às vezes você fica esperando. Tá? Às vezes você fica esperando, aonde eu trabalho. Não dá, né? Não dá. As vacas estão ficando cada vez os leitinhos mais sequinhos. Então,
né? Cada um tem que correr atrás disso. Pessoal, então vamos lá, né? O que mais que você aprendeu? O que você achou desse assunto? O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? Pessoal, então, André e a Camila, vamos ver aí o que elas estão pensando sobre esse assunto. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação para baixar o vídeo e nós vamos dar continuidade